Saudações alunos, eu sou o professor Marcos Acamini, da matéria de Processo Penal, e continuaremos falando sobre o Tribunal do Júri. Hoje falaremos sobre os quesitos e a sua votação. Os quesitos estão previstos no artigo 482 do Código de Processo Penal. Lá falamos que o Conselho de Sentença, fala-se que o Conselho de Sentença, ele será questionado sobre a matéria de fato, portanto, as questões de direito, como a agravante e a atenuante, são a cargo do juiz presidente. As questões de fato ficam a cargo dos jurados, perguntando sempre em razão de quesitos que devem ser proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Então, cada jurado receberá duas cédulas, uma com sim, outra com a palavra não, e será questionado e colocará na bolsa de carga aquela votação válida, aquilo que ele acredita ser o mais certo a ser julgado. O juiz levará em conta a pronúncia e as alegações realizadas tanto pela acusação quanto pela defesa durante os debates. Eles serão formulados sempre. Se houver mais de um acusado, cada acusado terá um questionário próprio, específico. Se houver mais de um crime, para cada crime haverá uma série de quesitos. Então, se houver um crime contra a vida e outra como porte ilegal de arma permitida, por exemplo, qual será julgado primeiro? O crime doloso contra a vida e depois o crime conexo. Caso ele seja absolvido, por exemplo, do delito contra a vida, o crime que era conexo, o porte ilegal de arma permitida, vai ser então uma desclassificação e a competência não será mais do Tribunal do Júri. Então fica a cargo do juiz presidente proferir a sentença de imediato. Então, primeiro, qual vai ser a da materialidade? Então, vai falar, por exemplo, no dia tal, fulano de tal, ele foi atingido por disparos de arma de fogo que causaram a sua morte conforme laudo pericial de folhas X. Então, aqui nós estamos perguntando sobre a materialidade. Houve mesmo crime, por exemplo, de homicídio? O segundo quesito, sobre a autoria ou participação. Então, Ciclano, ele desferiu tiros referidos no quesito anterior, então foi ele o autor daquele disparo que causou a morte que já foi votada. Lembrando que se houver a maioria dos votos, 4, cessa a votação. Se o primeiro quesito ele já responde que não, os jurados na verdade respondem que não, por maioria, então quer dizer que não houve morte, então o réu será absolvido. Os jurados dizendo que houve a morte, ok, aí passa para a autoria, que é esse segundo quesito que eu estou falando. Então, o réu, ele foi o autor dos disparos? Se sim, continua para o próximo quesito. Se não, ele será absolvido. O terceiro quesito, conforme o artigo 483, será o chamado quesito genérico, que é famoso pela célebre frase: o jurado absolve o acusado. Este quesito, conforme a súmula 156 do STF, ele é obrigatório. Se não houver este quesito, haverá a nulidade do julgamento. Este quesito ele vai abarcar legítima defesa, seja ela real ou putativa, negativa de autoria, a própria chamada absolvição por clemência, estado de necessidade, entre outras. Porém, exceto se houver uma tese defensiva de desclassificação, de tentativa, que aí eu falarei a seguir. Então, o chamado quesito genérico, ele vai abordar a maioria das teses defensivas, exceto desclassificação, tentativa ou divergência sobre a tipificação. Na questão do quesito genérico, então, o jurado absolve o acusado, pode ser uma tese de legítima defesa, pode ser uma tese de estado de necessidade, pode ser de negativa de autoria, pode ser uma absolvição por clemência. Os jurados, se disserem sim, então o réu será absolvido. Se disserem não, então partiremos para o próximo quesito. O próximo quesito será as questões de diminuição de pena, depois qualificadoras ou causas de aumento de pena. Então, primeiro,
quesito sobre materialidade, segundo sobre autoria, terceiro se o réu absolve o jurado, que é chamado quesito genérico, após as causas de diminuição de pena e posteriormente qualificadoras ou causas de aumento de pena. Porém, o artigo 483, no parágrafo 4º e 5º, vai falar o seguinte: sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o segundo ou terceiro quesito, conforme o caso. Sustentada, o parágrafo 5º, a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do tribunal do júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões para ser respondido após o segundo quesito. Então vamos supor, se tem uma tese defensiva de crime culposo, então ele vai ficar como terceiro quesito, depois da materialidade, depois da autoria. Aí a questão do crime culposo, ele será o terceiro. Por exemplo, o réu Mané de tal quis ou assumiu o risco de produzir a morte da vítima. Se responderem não, então quer dizer que foi um delito sem consciência e vontade, portanto, um crime culposo. Existe uma discussão se a questão da desclassificação ela deve ser antes do quesito da absolvição do acusado ou depois. O STJ tem aplicado a teoria chamada primazia da tese mais ampla. Então, entre o confronto de quesitos de desclassificação e de absolvição, o STJ tem decidido que se deve quesitar em primeiro lugar a tese principal, seguida da subsidiária. E como que se faz essa avaliação? É conforme o caso concreto na sessão de julgamento pelo tribunal do júri. Então vai verificar qual é a tese principal da defesa, se é a absolvição ou a desclassificação. Então depois de votar sobre a materialidade, a autoria, se houver alguma causa de tentativa, se houver causa de desclassificação, será que depois, se o acusado deve ser absolvido. O inciso 4 fala se existe causa de diminuição de pena e, por último, se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena. Lembrando, as questões sobre agravantes ou atenuantes são a cargo do juiz presidente, porque são questões de direito, questões de fato que são de competência dos jurados. Encerrada a votação do crime doloso, sem que tenha havido desclassificação para competência diversa do tribunal do júri, será a vez dos crimes conexos. Então, os jurados, se for de competência deles, vão julgar o crime doloso contra a vida e os crimes conexos. Se houver mais de um acusado, a votação será tomada a começar pelo que teve participação de maior importância e depois para os de menos importância. E a tomada dos votos ocorrerá numa sala secreta, chamada assim, mas não é secreta porque todo mundo sabe onde é. Nesta sala, o juiz vai distribuir as cédulas, que vão ter 7 sim e 7 com a palavra não. Cada jurado vai receber 2 cédulas. O juiz ele vai explanar o necessário para cada quesito, explicando o que acarretará o sim, o que acarretará não. Primeiro passará a urna de carga, que vai recolher a votação válida, e depois os descartes, que é a urna chamada de urna de descarga. Sempre que acabar a votação de um quesito, o juiz ele vai começar a fazer a contagem. Se der maioria, 4 votos em um sentido, ele para a votação, para que haja o sigilo dessa votação. Quem ficará lá nesta sala? O juiz-presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente de acusação, se tiver o querelante, o defensor do acusado, o escrivão, o oficial de justiça. O oficial de justiça é que fará o recolhimento das cédulas. Se na votação verificar que o crime foi desclassificado, então a competência, isso é desclassificação própria, tudo bem? Porque se for desclassificação imprópria, ainda é de competência dos jurados. Se houver a desclassificação própria,
vai cessar a competência dos jurados e o juiz presidente ele vai de imediato julgar o crime. O artigo 490, parágrafo único, que se fala que se pela resposta dada a um dos quesitos, por exemplo, de materialidade, e ele verificar que o restante, então se não houve materialidade, o restante dos quesitos estarão prejudicados. Então o juiz vai dar como finda a votação. Encerrada a votação, todos assinam um termo contido no artigo 488, que falará sobre os quesitos, bem como o resultado, se foi por maioria, por exemplo, sim ou não. Assim terminamos as quesitações e a sua votação. Na aula que vem eu falo sobre a sentença que será dada pelo juiz presidente. Até mais e bons estudos.